Olá, pessoas. Na nossa última postagem, eu havia convidado vocês a subirem o Morro da África de Jaraguá do Sul, juntamente conosco. Mas subir o morro a partir do nosso diário de campo, como eu disse anteriormente, que foi feito em 1987. Mas antes de subirmos o morro, vamos aqui lembrar o que está escrito no nosso diário de campo do dia 23/11 de 1987. Na época, eu havia entrevistado, conversado com algumas pessoas que haviam morado no Morro da África, mas que naquele momento estavam no bairro Nova Brasília, Vila Lense, mas que já no passado haviam morado lá no morro. Então o senhor Valdemiro Rosa, conforme ele, a maior parte dos negros da Nova Brasília vieram do Morro da Boa Vista, antigamente apelidado de Morro da África pelos brancos, uma vez que a população negra concentrava-se ali. Lá fazia-se a tradicional festa do Rosário no mês de dezembro. Recordou com muita saudade os tempos vividos lá no morro. Diz ele: faz 20 anos que não vou lá. O mesmo senhor Valdemiro Rosa disseram-nos que seu avô foi escravo e que, conforme eles contavam, que antes de morar no Morro da África, moravam na Vila Nova. Com a chegada dos Piazerras, foram obrigados a sair de Vila Nova e mudar para o Morro da Boa Vista. Um dos fundadores do morro, segundo Valdemiro, foi Domingos Rosa, pai do Manuel Rosa e tio de Valdemiro Rosa, o que nos deu a entrevista. Então veja, aqui nós já encontramos um diferencial, porque os historiadores de Jaraguá do Sul, até a época, diziam que os ex-escravizados que vieram da região nordeste do Brasil, trazidos pelo coronel Jordão, eles receberam o Morro da África como, vamos dizer assim, doação pelos trabalhos prestados. Mas aqui o seu Valdemiro já diz diferente. Ele diz que, pelo que ele ouviu dos antepassados, primeiro eles foram morar na Vila Nova, que é uma localidade abaixo do Morro da África. E com a chegada dos imigrantes italianos, ou de alguns imigrantes italianos, ele aqui citou a família Piazerra, eles tiveram que sair da Vila Nova e ir para o Morro da África. Então aqui nós já notamos que houve um atrito entre um grupo de imigrantes italianos e os ex-escravizados que fizeram o trabalho da limpeza da área. Antes de subirmos o morro, nós também entrevistamos a senhora Cacilda, que também morava na Vila Lense, Nova Brasília, um bairro contíguo ao outro, e ela nos contou, com saudades, da festa de Nossa Senhora do Rosário, no Morro da Boa Vista, apelidado de Morro da África. Abre aspas. Eles festavam, eles bebiam, eles brigavam, mas não deixava de ser uma festa. A gente às vezes vinha corrido, com medo. A gente era pequeninos, agarrávamos na saia da mãe. Mas quando chegava 20 e 26 do próximo ano, nós já sabíamos onde íamos, pois tinha a festa no morro e íamos de novo. Fecha aspas. Então a dona Cacilda aqui, está lembrando a sua infância nas festas que ela ia no Morro da África. E já morava no bairro
Nova Brasília, Vila Lense, mas participava das festas do Morro da África. Então, continuamos no nosso diário, agora já no alto do Morro da Boa Vista, entrevistamos alguns moradores de lá. A senhora Elisa Rosa Gomes, ela diz o seguinte, abre aspas, antigamente, quando a gente ia na escola, eu estudava lá embaixo. Aqui não tinha escola perto. Eles começavam a chamar a gente de negros. Os alemães mesmo brigavam, xingavam a gente de negros do Morro da África. A gente não gostava. Agora não. A maioria dos que vão na escola aqui são morenos. Acho que não tem mais problemas como antigamente, não. Então a dona Elisa, fazendo uma comparação da época em que ela morava no morro, e continuava morando no morro, porque eu a entrevistei lá no morro, e na época que eles tinham que descer o morro e ir na escola no bairro mais próximo, provavelmente na Vila Nova. E ela fala do preconceito sofrido no passado e supondo que no presente já não tivesse mais os mesmos problemas. Até porque os filhos e netos dela agora não eram chamados mais de negros, mas foram metamorfoseados em morenos. Aliás, foi o que aconteceu com os moradores descendentes dos afrodescendentes do Morro da África. Quando eles foram para Nova Brasília, Vila Lense, eles ficaram conhecidos como os morenos da Vila Lense e Nova Brasília. Né? Na sequência, nós entrevistamos o Sebastião Rosa. A família Rosa é uma família extensa, que são descendentes dos primeiros moradores do morro. Diz então o senhor Sebastião Rosa, no caso de doença, os brancos não gostam de levar a gente no hospital. É necessário descer o morro e chamar um táxi. Preferem ver a gente morrer do que nos ajudar. Não há nenhum preto que tem carro aqui. Ainda hoje, alguns brancos chamam a gente de negros da África, de ladrão. E depois ainda querem que se trabalhe de graça para eles. O dinheiro não dá nem para comprar cachaça. E não vendem cachaça para nós, pretos. Temos que descer e comprar lá embaixo na venda. Fecha aspas. Então o senhor Sebastião Rosa continua apontando para as relações, as tensões étnicos raciais existentes entre os descendentes dos fundadores do morro e os descendentes de imigrantes. Nós estamos no ano de 1987. Nós estávamos às vésperas do centenário da abolição da escravidão no Brasil. E as permanências do racismo se faziam presentes e se revelavam nos depoimentos. A abolição formal de 1888 não aboliu o racismo, o preconceito e as formas correlatas. Então, esses depoimentos não são fatos isolados, mostram o cotidiano da população negra no Brasil. Ainda nos dias de hoje, passado mais de 35 anos desses depoimentos, nós vemos a cada dia nos veículos de comunicação as denúncias de racismo, preconceito contra a população negra e outras minorias de poder.
estejamos atentos, vamos denunciar, vamos lutar para uma sociedade de equidade. Afro abraços.